Olá pessoal, professor Glauber Moura na área, trazendo para vocês aqui diretamente do Bem Cursos e Mentorias a resolução da prova do IFPE, Ensino Médio Integrado, tá? Pessoal aí que de nono ano, né, que está concluindo o nono ano e prestou a prova aí para o concurso seletivo, né, o processo seletivo do IFPE, para ingressar no primeiro ano do ensino médio integrado com curso técnico, né? É, lembrando que o IFPE, ele promove essa prova 2 vezes ao ano. Então, essa prova de hoje é para a primeira entrada de 2026, tá bom? Então, vamos lá. Trago aqui a resolução da prova de matemática, certo? A prova está um pouquinho trabalhosa, certo? É, o IFPE aí trouxe, né, nas suas questões de matemática, os valores assim bem altos, né, para se trabalhar, sempre na casa dos milhões aí, muitas questões trabalhando na casa dos milhões, e isso pode ter trazido um pouco de dificuldade para alguns candidatos, né? Mas eu dei uma olhada aí direito na prova e analisei que nenhuma questão é passível de anulação, tá? No meu entendimento. Não sei o que é que os outros professores de matemática irão pensar quando estiver analisando também a prova, certo? Mas, no meu entendimento, a prova não tem aí nada que venha a prejudicar o candidato, né? No seu tempo de prova para a resolução das questões, tá bom? Mas achei um pouquinho chato, sim, os textos trabalhando com esses números grandes, mas faz parte aí do processo, estava igual para todo mundo, né? Estava complicado para um, estava complicado para todos, e aí está todo mundo no mesmo barco, beleza? Então vamos lá. É, vamos começar aqui, tá? Mas pela 11ª questão, que é pela ordem da prova, né? A primeira questão de matemática começa aí na questão de número 11, tá? E a gente vai começar aqui. Se você ainda não é inscrito aí no canal, já deixa aí seu like, se inscreve no canal, tá? E não esquece de compartilhar esse vídeo com os teus amigos, tá bom? Se você não gostar aí da resolução, compartilha lá com os teus concorrentes, beleza? Mas vamos lá. Questão de número 11 diz assim: segundo o texto 1, mais de 530 mil quilômetros quadrados de floresta arderam pelo menos uma vez. Sabendo que um campo de futebol oficial tem dimensões médias de 105 metros de comprimento por 68 metros de largura, a quantidade aproximada de campos de futebol equivalentes a essa área de floresta que arderam em chamas é. Bom, gente, pode parecer estranho aí ele estar relacionando uma área de floresta com quantidade de campos de futebol. Mas esse é o parâmetro, tá? O campo de futebol é um parâmetro para que as pessoas entendam, né, a dimensão de uma área gigantesca, como essa aí de 530 mil quilômetros quadrados. Então, de acordo com essa noção de você saber o tamanho de um campo de futebol, você poder dimensionar, né, a grandeza dessa área. Então, é muito comum fazer esse tipo de equiparação, né? Quando as áreas são muito grandes, para que as pessoas tenham uma noção melhor, né, do tamanho daquela área, aí faz essa comparação com campos de futebol. Mas vamos lá. O que é que a gente tem que calcular aqui para o campo de futebol? Se o campo de futebol é um retângulo, né? Então nós temos que calcular a área, primeiramente aqui, calcular a área de um retângulo, que mede 105 metros de comprimento por 68 metros de largura, beleza? E aí fica fácil, né? Então, comprimento vezes largura, então a área do retângulo vai ser igual a 105 vezes 68. Então, fazendo a continha aqui do lado, aqui, ó, rapidinho, ó, 105 vezes 68, nós vamos ter 8 vezes 5, 40, vai 4, 8 vezes 0 dá 0 com 4, dá 4, 8 vezes 1, 8, 6 vezes 5, 30, 6 vezes 0 dá 0 com 3, dá 3, 6 vezes 1, 6. Então, 0, 4, 11, vai 1, 6, 7. Então, a área desse retângulo aqui é de 7.140 metros quadrados, tá? A área do retângulo. O que é que a gente tem que fazer agora para calcular a quantidade de campos de futebol, aproximadamente, que cabe nesses 530 mil quilômetros quadrados de floresta? Olha só, a gente tem aqui que a unidade de medida da área da floresta está em quilômetros quadrados. Ou seja, nós temos que deixar essas unidades compatíveis. Então, eu vou pegar aqui 530 mil quilômetros quadrados e vou transformar em metros quadrados. Eu vou pegar aqui, ó, para transformar em metros quadrados, nós temos quilômetros quadrados, hectômetros quadrados, decâmetros quadrados, até chegar em metros quadrados. Então, para cada unidade aqui que a gente partir para outra, eu vou acrescentar 2 zeros.
a gente vai de 2 em 2 algarismos, certo? Basta olhar o expoente. Gente. Olha, se o expoente é 2, você aumenta de 2 em 2 casas decimais. Se o expoente fosse 1, de uma em uma casa decimal. Se o expoente fosse 3, de 3 em 3 casas decimais. Então, fica muito fácil fazer essa transformação aqui. Porém, o número vai ficar enorme. Mas eu vou passar uma dica aqui para vocês trabalharem. Como a questão pede aqui, ó, valor aproximado, a gente não precisa calcular exatamente com esses valores que estamos achando aqui. Ó. A gente vai fazer um arredondamento para poder achar um valor próximo disso aqui. Então vamos lá. 530 mil quilômetros quadrados, aumentando 2 zeros aqui, ó, passamos para hectômetros quadrados. Quando aumentarmos mais 2 zeros, vamos chegar em decâmetros quadrados. E para chegar finalmente em metros quadrados, mais 2 zerinhos aqui. Então a gente tem aqui um total de 3, 6, 9, 10 zeros aqui, ó. Mas o que é que a gente vai fazer aqui, pessoal? Olha só. Eu vou pegar 530 e vou escrever o restante agora em forma de notação científica. Lembrando que não está em notação científica porque o 530 deveria estar aqui a vírgula entre 5 e 3, tá? Mas vou pegar aquelas propriedades da notação científica e vou aplicar aqui, ó. Eu vou pegar essa quantidade de zeros, certo? Aqui é 3, 6, 9, e vou colocar aqui no expoente da base 10. Beleza? Vamos lá. Com 7.140 metros quadrados, eu posso escrever ele assim, ó, 7,14 vezes 10 elevado a 3. Certo? O que é que a gente vai fazer aqui? Dividir esse número de cima por esse de baixo. Então, ó, fazer uma divisão entre esses dois números. Então, na divisão por 7,14, como eu falei, se eu quero um valor aproximado, eu vou poder aproximar isso aqui e trabalhar com os números inteiros somente. Eu vou pegar 530 e dividir por 7. 53 aqui, ó, dividido por 7, vai dar 7. 7 vezes 7, 49. Para 53 dá 4. Desce o 0. 40 dividido por 7 dá 5. 5 vezes 7, 35. Para 40 sobra 5. E aí, eu já tenho aqui o valor 75 aproximado, né? Um valor aproximado. E vou pegar agora a potência das 10 e fazer a divisão entre eles. Quando eu tenho divisão de potenciações de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes, fazendo aqui, ó, 9 menos 3. Tá? E 9 menos 3 é igual a 6. Então, vamos ter aqui 75 vezes 10 elevado a 6. Mas o que é 10 elevado a 6? É exatamente 1 milhão, né? Então, isso aqui vai ficar aproximadamente 75 milhões, tá? De campos de futebol. Então, o valor que mais se aproxima aqui de 75 milhões, fazendo aqui outra aproximação, é o valor de 74 milhões que está aqui na alternativa da letra B. Beleza? Então, uma questãozinha que dava para resolver dessa maneira, certo? Se não, que teve gente aqui que não fez por notação científica, tudo bem, também vai encontrar a mesma aproximação, tá? Fazendo, sem utilizar essas potências de base 10, vai encontrar ali a mesma aproximação. Então não tem problema se você não trabalhou dessa maneira, tá bom? Vamos lá. Questão de número 12, que é a segunda questão de matemática. Vamos lá. De acordo com o texto 1, ao longo de quase 2 décadas, os pesquisadores analisaram 28 milhões de registros referentes a 21 doenças diferentes. Suponha que cada registro esteja associado a somente uma única doença e que a quantidade de registros de uma doença não tenha sido inferior à metade da média aritmética da quantidade de registros por doença. Nessas condições, o número máximo de registros que pode ter ocorrido para uma única doença aproximadamente é. Vamos lá, gente. Média aritmética. Olha só. E mais uma vez pedindo valores aproximados. Então vamos lá. Mais uma vez com valores aproximados. Bom, ele diz aqui ó, que 28 milhões de registros referentes a 21 doenças diferentes. Suponha que cada registro esteja associado a somente uma única doença. Então, um registro não teve, assim, sido lançado duas doenças ao mesmo tempo. Né? Cada registro dá uma única doença. E que a quantidade de registros de uma doença não tenha sido inferior à metade da média
aritmética da quantidade de registros por doença. Então, é uma questão de média aritmética. Ele está pedindo aqui, ó, qual é o número máximo de registros que pode ter ocorrido para uma única doença. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o que é a média aritmética de uma sequência de números, né? No caso aqui, o somatório, né, de 21 tipos de doenças, né, que foram registrados. Então, a média aritmética é representada por x, com essa barrinha que significa média aritmética, tá? Ela vai ser aqui, ó, somatório x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5, até chegar em x21. Tudo isso dividido por 21. Lembrando que o somatório desses 21 termos que aparece aqui no numerador é equivalente aos 28 milhões de registros referentes às doenças, tá? Então, o que é que vai ser feito agora aqui? Ó? A gente vai calcular essa média aritmética. Vamos tirar aqui, ó, 28 milhões. A gente poderia trabalhar com a notação científica aqui também, tranquilamente, tá? Mas vamos dividir aqui 28 milhões rapidamente por 21 e ver o que é que vai acontecer. 28 dividido por 21 dá 1, sobra 7, desce o 0. Agora vai dar 3. 21, 3 vezes 21 dá 63, sobra 7, desce o 0. E vai dar sempre 3, 3, 3. Então, para cada 0 que descer, vai acontecer aqui um 3 no quociente. Tá? Então, para cada 0, um 3 aqui no resultado da divisão. Então, a gente tem aqui um total de 1.333.333, certo? Aproximadamente. Isso aqui vai dar uma dízima periódica, né? Depois desse 3 aqui, em vírgula 333 e continua a divisão com a dízima periódica. Bom, ele diz aqui o seguinte, tá? Agora, o que é que a gente já calculou aqui? A gente calculou a média aritmética. Aí ele quer saber qual é o valor máximo que um registro pode ter tido. Só que ele diz aqui uma coisa interessante, ó, que nenhum tipo de registro foi inferior à metade da média. Ou seja, se a gente pegar aqui essa média aritmética, se eu pegar aqui a média aritmética e dividir por 2, a gente vai obter um valor. Nenhum desses x aqui que está aqui em cima, nenhum deles foi menor. Certo? Então a gente vai pegar aqui, ó, dividir isso aqui por 2, vai dar 6, sobra 1. Dá 6, sobra 1. 6 também sobra 1. Observe, ele dá sempre 6 aqui, ó. Sempre vai dar 6 e vai sobrar 1. Então, ó, deu 666.666,67. Não iremos trabalhar aqui com os decimais, tá? Então, vou trabalhar só com essa parte inteira mesmo aqui. Só lembrando aqui, que para dar um valor exato, tá? Eu vou aproximar essa metade aqui para 666.667. Só por uma questão de deixar os números inteiros aqui, tá? É arredondar. Vamos lá. O que é que nós vamos fazer agora? Olha só. Ele quer o valor máximo, né? Algum x desse aqui que for o máximo possível. Quando é que a gente vai ter esse valor máximo possível aqui? Olha só. O somatório ele pode assumir qualquer valor, certo? Cada elemento desse, aliás, pode assumir qualquer valor que não seja menor que 666.667. Ele não pode ser menor do que aquele valor, mas ele pode ser aquele valor. Então imagina agora, para eu ter um valor máximo, um único registro com o valor máximo possível. Quando é que isso vai acontecer? Se eu tenho 21 termos aqui, isso vai acontecer quando 20 desses termos aqui, 20 desses termos, tiver o valor mínimo. Aí eu posso ter o 21º termo como o valor máximo. Por quê? Porque todos os outros vai ser o mínimo possível, certo? E o outro, o que sobrou, vai assumir aí o valor máximo possível. E quando somar com esses outros termos, tem que dar os 28 milhões.
Então, agora, para a gente achar esse valor, vai ser fácil. Por quê? Eu vou pegar 20 e vou multiplicar pelo valor mínimo possível, que é 666.667. Então, olha só, vamos fazer aqui, fazer essa divisão, tá? E vamos fazer aqui rapidamente essa conta aqui, que é tranquila fazer. 666.667 vezes 20. Lembrando que 20 termos tem que ter o valor mínimo. Por isso que eu estou multiplicando por 20. Para multiplicar por 20 aqui, ó, eu fico zero no final. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 6 dá 12 com 13. 12, 13, 13, 13, 13. Então, tem um total aqui de 13.333.340. Bom, para chegar em 28 milhões, basta somar um valor a esses 13.333.340, que se aproxima dos 28 milhões. Né? Olhando para as alternativas, já dá para imaginar qual é. Mas a gente pode fazer isso através da subtração. Né? Então, pegar aqui, ó, 28 milhões e subtrair 13.333.340. Então, aqui vai dar 0. 4 para 10 dá 6, vai 1. 4 para 10, 6. 4 para 10, 6. 4 para 10, 6. 4 para 10, 6. Vai 1. 4 para 8 dá 4. 1 para 2, 1. Então, deu 14.666.660, e é bem próximo de 14.666.667. Viram aí, pessoal? Trabalhando aí, o IFPR trouxe aí para vocês essa delícia de questão, trabalhando com números enormes aí, tá? Para quem não está acostumado, sentiu dificuldade, certo? Então, vamos lá, vamos para mais uma questão aqui. Questão de número 13. Bom, a questão de número 13 é uma questão mais tranquila, tá? Aí veio com os números menores e trabalhou aí a parte de fração. Bom, olha só. Considere que, em uma cidade da Amazônia, foi realizada uma pesquisa sobre doenças transmitidas por vetores. Doenças transmitidas por vetores. Na pesquisa, constatou-se que um quarto da população apresentou casos de Zika vírus. Então, um quarto da população está com Zika vírus. Enquanto um terço da população apresentou casos de dengue. Olha só, sabendo que o restante correspondeu aos registros de malária, olha só, pessoal, essa questão é bem simples, ó, transmitida pelo mosquito e tal, é Anopheles darlingii, o Anopheles, né, que é o mosquito aí, transmissor da malária. É correto afirmar que a fração da população que apresentou malária foi de... Então, a gente faz aqui o seguinte, pessoal, soma um quarto mais um terço, isso vai dar aqui, ó, MMC de 4,3 é o produto entre eles, que são consecutivos. 12 dividido por 4 dá 3, vezes 1 dá 3. 12 dividido por 3 dá 4, vezes 1 dá 4. A fração que corresponde a Zika e dengue é 7/12. O que, que falta para chegar no restante aqui? Ó? O restante é a parte inteira menos o que a gente tem aí, ó, de 7/12. E a resposta aqui repete a base, o denominador, 12 menos 7 igual a 5. 5/12, letra A, e I love you. Olha só, tá gostando aí do vídeo? Deixa aí o seu like, tá? Compartilha com teus amigos também. Vamos lá. Se não é inscrito no canal, já se inscreve aí. Vamos lá, pessoal. Questão de número 14. Questão de número 14. Ó. Mais uma vez, a notação científica aparecendo. Trabalhar com os numerozinhos que muita gente não gosta, né? Notação científica pega muita gente aí, mas é mais uma questão fácil aí para resolver, tá? Vamos ver. Questão de número 14. Considere que, em uma cidade da Amazônia, foi realizada uma análise da qualidade do ar em relação às partículas PM2,5. Utilizando um aparelho especializado chamado amostrador de baixo volume, é, esse equipamento aspira o ar a uma vazão constante de 20 litros por minuto e retém as partículas em um filtro para posterior medição. Sabendo que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o limite anual médio da concentração de PM2,5, considerado aceitável, é de 5 vezes 10 elevado a menos 3 gramas para cada metro cúbico de ar
e que o aparelho amostrador funcionou durante 4 horas seguidas, é correto afirmar que a quantidade máxima de partículas em gramas que pode ser coletada nesse período para que o ar seja considerado dentro do limite anual médio da OMS é de, vamos lá, pessoal, ele diz aqui que o equipamento passou 4 horas seguidas, 4 horas, certo? E que o aparelho, ele aspira 20 litros de ar por minuto. Bom, se ele passou 4 horas ligado, ele passou aqui 240 minutos. É só pegar 4 horas, né? 4, e multiplicar por 60, que vai dar 240 minutos. Bom, se ele passou 240 minutos aspirando ar, ele então coletou um total de 20 litros vezes 240 minutos de partículas, né? Então, 0 vezes 0 dá 0, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4. Então, ele consumiu aqui, né? Ele aspirou 4.800 litros de partícula. Olha só, a questão é, a questão está pedindo, correto afirmar que a quantidade máxima de partículas em gramas que pode ser coletada é, olha só, é aceitável 5 vezes 10 elevado a menos 3 gramas para cada metro cúbico, ou seja, que é aceitável pela OMS é isso aqui por metros cúbicos. Então, o que, é que a gente vai fazer? Transformar 4.800 litros em metros cúbicos. Então, primeira coisa, transforma 4.800 litros em 4.800 decímetros cúbicos. Lembra que eu falei que se o expoente for 3, a gente anda de 3 em 3 casas decimais? Então, 4.800 decímetros cúbicos é equivalente a 4,8 metros cúbicos. Estou transformando de decímetro cúbico para metro cúbico. Então, 4,8 metros cúbicos. Bom, isso aqui a gente vai multiplicar, certo? Por 5 vezes 10 elevado a menos 3 gramas por metro cúbico. E aí a gente vai obter a quantidade em gramas. Então, ó, 5 vezes 4,8, isso aqui vai dar 5 vezes 8, 40, vai 4, 5 vezes 4, 20, com 4, 24. Uma casa decimal, então ficou aqui 24 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. Aí olha lá na resposta. Na letra A de I love you, tem 24 gramas. Mas observe aqui, ó, eu não tenho 24 gramas aqui. Aqui eu tenho 24 vezes 10 elevado a menos 3. Isso aqui é um número que está em notação científica, parecido com a notação científica, né? E a gente tem que transformar para decimal. Então aqui, ó, se o expoente é menos 3, a vírgula vai sair daqui depois do 4 e vai andar 3 casas para a esquerda. Vai ficar aqui, ó, 1, 2, 3 casas. Então vai ficar 0,024 gramas. E aí a resposta é a letra E de escola. Ok, pessoal? Então, questão de número 14, gabarito aí, letra E. Beleza? Vamos lá, vamos seguir aqui, questão de número 15. Questão de número 15. Uma questãozinha tranquila, essa da a 15 foi uma questão de regra de 3 composta. Bom, no simulado, né, da gente, a gente colocou uma questãozinha de regra de 3 composta, lembra? Você que é aluno do Bem Cursos, né, você que participou aí do simulado do Bem Cursos e mentorias, a gente fez uma questão de, no simulado, uma questão de regra de 3 composta. Na que a gente fez, tinha 4 grandezas, uma grandeza a mais, aqui só foram 3, mas são questões fáceis de se resolver, né? Mas vamos lá. Suponha que, em uma cidade amazônica, a brigada de incêndio conta com 10 homens que conseguem apagar o fogo em uma área de 20 km² de floresta, em 6 horas de trabalho. Considere que a brigada receberá o reforço e mais 5 homens e precisará apagar uma área 2 vezes maior com a mesma eficiência de trabalho. Nesse contexto, o trabalho será concluído em, quer saber em quantas horas vai ser concluído o combate ao incêndio de uma área 2 vezes maior, sendo que vai ter 5 homens a mais
com a mesma eficiência de trabalho. Vamos lá. Regra de 3 compostos. Vamos lá. Equipes, 10 homens. Apaga uma área de 20 quilômetros quadrados, trabalhando 6 horas diárias, né? 6 horas de trabalho. Considere que a brigada receberá o reforço de mais 5. Então, se tinha 10, com mais 5, passa a ter 15. E que precisará pagar uma área 2 vezes maior. Então, 2 vezes maior, uma área de 40 metros quadrados, quilômetros quadrados. Então, quantas horas esse serviço vai ficar pronto? Bom, a gente aqui faz agora as comparações de duas grandezas, tá? Sempre 2 a 2. E aí eu costumo utilizar o sinalzinho de mais ou o sinalzinho de menos. E depois, quando a gente arma a regra de 3, fica bem simples de resolver. Vocês vão ver. Então, aqui, ó, se 10 homens fazem o serviço em 6 horas, se aumentar a quantidade de homens, esse serviço vai ser feito em menos hora, né? Se você aumentou a eficiência, né, aumentou a produtividade, o tempo vai diminuir, certo? Então, quanto maior for a produtividade, menor vai ser o tempo. Para construir 20 quilômetros quadrados de área, né, para combater 20 quilômetros quadrados de área, levou 6 horas. Para combater 40 quilômetros quadrados, vai precisar de mais tempo, certo? Mais horas. Então, agora, quando a gente vai escrever aqui, ó, a regra de 3 vai ficar assim, ó, x é igual. Quem está com x aqui, sempre eu vou colocar na parte de cima. Quem está com x, fica na parte de cima. Agora, os sinais de mais e de menos. Quando o sinal for menos, quando o sinal for menos, o menor dos valores, que no caso aqui, ó, 10 e 15, o menor é 10, ele vai ficar na parte de cima. Então, se o sinal for menos, o menor valor vai para cima, o maior fica embaixo. Quando o sinal é mais, o maior valor fica em cima e o menor valor fica embaixo. E agora, pessoal, é só simplificação. Ó. O zero simplifica com zero. 4 dá para dividir por 2, e aqui vai dar 2, certo? O 15 dá para dividir por 5. 15 dividido por 5 é 3. E 10 dividido por 5 dá 2. Aqui em cima eu tenho 2 vezes 2. E o 6 dá para dividir por 3, que vai dar 2 também. Então agora ficou o quê? 2 vezes 2 vezes 2. Ficou fácil agora de resolver. Ó. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2, 8 horas. Então essa equipe levará 8 horas para combater o incêndio em uma área 2 vezes maior. Beleza? Vamos lá. Questão aqui, alternativa, letra B de bola. Pessoal, você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva, hein? Deixa aí o seu like, comenta aí essas questões aí. Se você já tinha visto esse método de resolução e regra de 3, tá? Se conhecer um outro método assim fácil também, bota aí nos comentários também, tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima questão. Questão de número 16. De acordo com o texto 1, o estudo publicado na revista científica Communications Earth Environment. Eita, nomezinho complicado. Vamos lá. Communication Earth, somente isso, tá bom? Vamos lá. Durou 2 décadas. Considerando que a média aritmética anual de registro de doenças nessas 2 décadas foi de X, e que o número total de registros foi de 28 milhões, é correto afirmar que o valor da expressão x ao quadrado menos raiz quadrada de 0,52 vezes 10 elevado a 6 ao quadrado, tudo isso dentro do radical ao quadrado, onde x é a média aritmética anual desse registro, é de. Então a gente vai pegar aqui, ó, 28 milhões e vai calcular a média aritmética. 28 milhões foi o total de registro em 2 décadas, ou seja, em 20 anos. Então, como x é a média aritmética anual, divide pela quantidade de anos, foi 20. Corta 0 com 0, ficou aqui 2 milhões e 800 mil, dividido por 2, que vai dar 1 milhão e 400 mil. Certo? Esse 1 milhão e 400 mil, a gente pode transformá-lo em notação científica. Vai ficar 1,4 vezes 10 elevado a 6. Beleza? Então, observe que já tem uma resposta ali, mas não é a resposta da nossa questão, não, tá, gente? Vamos lá. 1,4 vezes 10 elevado a 6. Então, o que, é que a gente vai fazer agora aqui? Ó? Substituir
esse 1,4 vezes 10 elevado a 6 na fórmula aqui que foi dada, né? Esse aqui é o valor do x, tá? Então, isso aqui é raiz quadrada, ó, de 1,4 vezes 10 elevado a 6 elevado ao quadrado, menos raiz quadrada de 0,52 vezes 10 elevado a 6 elevado ao quadrado. Bom, aplicando as propriedades da potenciação aqui, ó, eu tenho a potência de um produto. Eu vou pegar cada fator desse e elevar o expoente 2. Ó. Vou pegar aqui 1,4 elevado a 2, é a mesma coisa que 14 vezes 14, que vai dar 196. Ou seja, tem uma casinha decimal aqui, vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 1,96 vezes 10 elevado a 2. Menos, aí a outra parte aqui, ó, raiz quadrada de 0,52 eleva aqui ao quadrado, vai ficar 0,52. E o 10 elevado a 6 ao quadrado vai dar 10 elevado a 12. Bom, mais uma vez aqui, aplicando uma outra propriedade. Agora, a gente vai botar o fator comum em evidência. É o caminho inverso da propriedade distributiva, tá, gente? Então, aqui, ó, o fator comum aqui é 10 elevado a 12. Vamos botar ele em evidência. E o que sobra aqui, a gente vai efetuar a continha que está aqui dentro. Vai ficar 1,96 menos 0,52. Então, 1,96 menos 0,52, 2 para 6 dá 4, 5 para 9 dá 4, 0 para 1 dá 1,44, então raiz quadrada de 1,44 vezes 10 elevado a 12. Bom, agora a gente aplica outra propriedade, né? Que é o produto de radicais, de radicando. Então, a gente vai pegar aqui, ó, 1,44 e vai calcular a raiz quadrada disso. É a mesma coisa que calcular a raiz quadrada de 144, que é 12. Tá? Raiz de 144 é igual a 12. Então, raiz quadrada de 1,44 é 1,2. Raiz quadrada de 10 elevado a 12 é 10 elevado a 6. Só dividir aqui o expoente pelo índice. O índice é 2, 12 dividido por 2, 6. Então, 1,2 vezes 10 elevado a 6, que é a mesma coisa que 1,20 elevado vezes 10 elevado à sexta potência. Vamos lá, pessoal. Seguindo aqui para a questão 17, estamos quase acabando aí a resolução da nossa prova de matemática e FPE, ensino médio integrado. Vamos lá. Considere que em um município da Amazônia, a área total não habitada é de 1.200 km² e 45% dessa área é coberta por floresta. Se a área restante do município não florestal é utilizada para a agricultura e a pecuária em uma proporção de 2 para 3, respectivamente, então a área destinada à pecuária é de, ó, se ele falou ali agricultura e depois falou pecuária, então essa razão 2 para 3 é isso. A cada né, duas partes de agricultura, 3 serão para pecuária. Então, qual é a área destinada à pecuária? Ele quer saber essa parte de baixo aí da razão. E durante o simulado, a gente botou também uma questão dessa aí, né? Que é divisão proporcional, isso aqui, né, gente? Divisão proporcional. Ó, o que a gente tem que achar aqui? O valor da constante de proporcionalidade. Vejam só, a gente tem que o valor para a agricultura está relacionado com 2, então 2 vezes K. E da pecuária com 3, então 3K. Só que 2K mais 3K tem que ser igual a quem? 45% de 1.200. Então, ó, 1.200 vezes 45. Aliás, 45% é coberta por floresta. Ele quer saber a parte que não é florestal, então é 55%. Então, a gente fazendo aqui direto, ó, vai calcular 55% de 1.200. Então, ó, 0 corta com 0, 0 corta com 0, fica 12 vezes 55. 12 vezes 55 vai dar 10, vai 1, 10 em 1, 11. 5, 5. Vai dar total aqui de 650
60 quilômetros quadrados. Bom, 2K mais 5, mais 3K vai dar 5K, que é igual a 660. K é igual a 660 dividido por 5. Bom, para dividir por 5, de forma rápida, a gente dobra o valor do número aqui, ó, e corta e traz a vírgula, uma casa decimal para a esquerda. Então, dobrando 660 vai ficar 0. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 6, 12 e 1, 13. Desloca a vírgula, vai dar 132. Como ele quer saber a área destinada à pecuária, olha só aqui, ó. Pecuária é igual a 3K. Então, ó, o valor da pecuária vai ser igual a 3 vezes 132. O valor da pecuária vai ser, ó, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 1, 3. 396 quilômetros quadrados de área. Então, a resposta correta é a letra E de escola. Ok? Vamos lá para mais uma questão. Estamos quase chegando aí no final. Questão de número 18. A questão de número 18 diz assim, ó. Sabemos que, historicamente, o descobrimento do Brasil, de que trata o texto 2, é associado ao ano de 1500. Considere que a população indígena, no ano de 1500, era estimada em 5 milhões de pessoas. E devido a fatores históricos, essa população sofreu uma redução de 90% até o ano de 1900. E depois cresceu 25% até 2025. Com base nesses dados, é correto afirmar que a população indígena estimada em 2025 é de... Bom, gente, trabalhamos questões também de porcentagem no nosso simulado, tá? Então, o que a gente faz aqui? Calcula a redução primeiro e depois aumenta em 25%. Bom, para reduzir 90%, basta calcular o que sobra, tá? Se eu tenho uma redução de 90%, o que sobra são 10%. Então, calculando aqui de 5 milhões, ó, calculando 10% de 5 milhões, isso é muito simples, tá, gente? Calcular 10% de alguma coisa é só tirar um zero ou deslocar a vírgula uma casa decimal para a esquerda. Toda vez que for divisão por calcular 10%, você desloca a vírgula uma casa decimal para a esquerda. Tá bom? Então vai ficar aqui 500 mil. Bom, agora essa população ela cresceu 25%. Aí a gente pega e calcula 25% disso aqui. Vai ficar assim. Corta 0 com 0, 0 com 0. Então vai ficar 5 vezes 5 dá 25, aí 2. 5 vezes 2, 10 com 2, 12. 3 zeros, 3 zeros. 125 mil. Foi a quantidade que a população indígena cresceu, né? Então agora, se ela cresceu, ela passou de 500 mil para 625 mil. Aí a resposta está em milhões. Só pela terminação aqui, ó, 625, já dá para destacar aqui que é a letra B. Agora, como é que eu vou saber que é 0,625 milhões é a mesma coisa que 625 mil? Basta pegar 625 mil e dividir por 1 milhão. Então vai cortar 0 com 0, 0 com 0, 0 com 0. Então fica 625 dividido por 1.000, que vai dar 0,625. Beleza? Questão aí bem tranquila, né? De porcentagem. Bastava calcular duas porcentagens, você faria a questão aí rapidamente. Beleza? Vamos lá, quem está aqui até o final desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilha com seus amigos, tá? E comenta aí, pessoal. Professor, fiz de uma forma diferente, mas encontrei a resposta correta. Beleza? Vamos lá. Vamos seguir aí para a questão 19, que diz assim, ó. No texto 1, destaca-se a importância das áreas de preservação florestal. Considere uma área de floresta preservada no formato de um triângulo equilátero. Falei também no simulado. A área do triângulo equilátero, lembra? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vamos lá. Onde cada lado mede L metros. Essa área é cercada por uma trilha que forma um hexágono irregular ao redor. Então aqui a gente tem o triângulo equilátero e ao redor aqui um hexágono
Aqui A, B, C, D, E, F. Um hexágono todo irregular, onde as medidas dos ângulos internos é x. Então, ó, as medidas dos ângulos internos desse hexágono é x. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Se a área do triângulo equilátero é de x raiz de 3 metros quadrados, o valor de L é... Bom, eu tenho que calcular aqui o valor de x. Né? Esse valor de x, né? Os ângulos internos é isso aqui, só x aí não. X, x, 3x, 4x, 5x, 6x. Pronto, agora. Então, a gente vai calcular o valor de x, sabendo de como calcular a área de um hexágono. Então, lembrando que a soma dos ângulos internos de qualquer polígono é n menos 2 vezes 180 graus. Esse n menos 2 é a quantidade de triângulos que se consegue formar traçando uma diagonal de um dos ângulos. Então, a gente vai ter n menos 2 triângulos, né, que é a quantidade de lados menos 2 unidades, vezes 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, como o hexágono tem 6 lados, 6 menos 2 vai dar 4. 4 vezes 180 dá 720 graus. Então, o que é que ele está dizendo ali? Que x mais 3x mais 4x mais 5x mais 6x, tudo isso é igual a 720 graus. Então, agora aqui, ó, 1 mais 1 dá 2, 2 mais 3 dá 5, 5 mais 5 dá 10, 4 mais 6, 10, com 10, 20. 20x igual a 720 graus. Então, x vai ser igual a 720 dividido por 20. Então, x aqui vai ser igual a 36 graus. Bom, a fórmula da área do triângulo equilátero é x raiz de 3 metros quadrados. Então, o que a gente vai fazer aqui? Aí agora eu vou pegar e calcular a área do triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vai ser igual a 36, que é o valor de x, raiz de 3. Bom, a raiz de 3 aqui, está multiplicando, ela aparece ali do outro lado dividindo. E o 4 aqui está dividindo, vai aparecer aqui multiplicando. Então vai ficar assim, ó. Vou apagar aqui do lado, tá? Fazer essa conta aqui onde está essa figura, apagando aqui para obter mais espaço aqui, vocês entenderem melhor. Então observe aqui, ó. Ficou aqui, ó. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que é a área de um triângulo equilátero. E isso é igual a 36 raiz de 3. Então, a raiz de 3 simplifica com raiz de 3, está em lados opostos da igualdade, né? Vai simplificar. E esse 4 está dividindo, multiplicando os dois lados por 4, vai aparecer lá do outro lado, 36 vezes 4. Então, L vai ser igual a raiz quadrada de 36, 4. Então, raiz quadrada de 36 dá 6, raiz quadrada de 4 dá 2, 6 vezes 2 dá 12. Então, letra B, resposta aí da questão, 19, 12 metros ao lado do triângulo equilátero. Beleza? Vamos para a nossa última questão agora. Uma questãozinha bem tranquila isso aqui, eu considero, porque é só substituir o valor que está dizendo aqui, ó. Vamos lá. De acordo com o texto 1, a proteção contra a malária aparece quando a floresta supera cerca de 40% da área municipal. Nesse sentido, o percentual de área florestal tem relação com o risco de maior incidência de doenças. Para calcular a porcentagem de cobertura florestal em uma área municipal, considere que seja P% o percentual de cobertura florestal em uma área municipal e o risco de malária R é dado pelo valor numérico do polinômio R igual a menos 0,0625 P ao quadrado mais 100. Bom, pessoal, o que é que nós iremos fazer aqui? Presta bem atenção. R é igual a menos
0,0625 P ao quadrado. Então, quem é esse P ao quadrado? É o nosso 20%. Então, P é o percentual aqui, ó. É o P%. Então, eu vou botar somente o 20 aqui ao quadrado. Mais 100. Certo? Então, vai ficar assim. 20 ao quadrado vai dar 400. Então, vai ficar 0,0625 vezes 400. Aqui vai dar 0, 0. 4 vezes 5 dá 20, vai 2. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10, vai 1. 4 vezes 6, 24. Com 1, 25. Então, a gente tem aqui 4 casas decimais, né? 4 casas decimais. Ó. 1, 2, 3, 4. Deu 25. Aqui na forma que tem um menos antes, vai ficar menos 25 mais 100. Então, R é igual a 100 menos 25, é igual a 75. Então, a resposta aqui correta, letra C, de casa. E aí, com isso, terminamos o nosso gabarito aqui, né? Extraoficial da prova do IFPE. Beleza? Então, recapitulando aqui as questões da prova de matemática. Primeira questão de matemática, o gabarito foi a letra B, de bola. A questão 12, né? Segunda questão de matemática, a letra D de dado. Questão 13, letra A de I love you. Ainda bem que não tem inglês, né, pessoal? Ainda bem que não tem inglês. Questão 14, letra E, gabarito letra E. Questão 15 foi a letra B, 8 horas. Questão 16, letra D. Questão 17, letra E. Questão 18, letra B de bola. Questão 19, letra B de bola. E a questão de número 20, para encerrar a prova de matemática, questão aí alternativa letra C de casa. Beleza? Então, pessoal, vocês aí que fizeram essa prova, ou conhece alguém que fez a prova, compartilha esse vídeo, certo? Se ficou aqui até o final, deixa aí seu like, comenta aí no nosso canal e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os teus amigos, tá? Se não gostou do vídeo, compartilha com os teus concorrentes, beleza? Até a próxima, pessoal.